a escola sabatina de uma maneira fantástica e este testemunho marcou-me bastante. Não sei qual foi o vosso sentir, estamos numa escola, apesar de termos a igreja cheia, dar, o que é bom, faz falta. O que acharam deste testemunho que viram? Fantástico! Como a palavra de Deus e uma maneira dinâmica de estudar a palavra de Deus pode fazer a diferença na vida das pessoas. E ser cristão é isso mesmo. Naqueles que estão ao nosso redor, poder falar um pouco e atuar um pouco, mostrando aquilo que Jesus faz na nossa vida. Certo, irmão Valdecir? Bom sábado, como está? Tudo bem? Muito bem. Ok, esta semana tivemos uma lição um bocadinho problemática, que pode levantar aqui algumas questões algo difíceis, mas a grande dificuldade pomos nós, não é? Na nossa limitação, a nossa limitação de compreensão é que põe as verdadeiras dificuldades. Hoje de manhã permitam que vos leia um pensamento num livro escrito pelo pastor Roberto Badenas, Para Além da Lei e Graça, um livro que eu gosto bastante e que procuro estudar para ver se aprendo alguma coisa de prático na minha vida. E ele escrevia assim: Deus deu a lei ao seu povo libertado para o ajudar a permanecer livre no caminho rumo à terra prometida, para o aproximar cada vez mais do seu ideal, não para lhe tornar a vida difícil ou lhe impor uma nova escravatura. Sempre que aparece a palavra lei, nós como seres humanos, que reação é que temos? Ai, que bom! Ai, que bom, uma lei para eu cumprir, para eu ter de seguir à risca. É essa a nossa reação natural. Não é, Átima? Qual é a nossa reação natural, Átima? Não consigo ouvir-te, eu adorava ouvir-te. Lá vai a nossa querida Manela. Muito obrigada, minha querida, para ver se os ouvidos da Guida conseguem alcançar o que tu disseste. Ficamos logo admirados. Mais uma lei, mais uma coisa para cumprir. Ok, uma coisa para cumprir. Ainda por cima, a nossa noção da lei qual é? Mais uma limitação, mais uma regra. Mais uma regra, mais uma tanto coisas negativas. A lei como professor, que lei é esta? De que lei estamos nós a falar? De que lei falámos esta semana? Dê-me lá uma ajudinha, vá lá. De que lei falámos? De que lei falámos? Falámos das 10 palavras, dos 10 mandamentos? Respondam-me sim ou não. Falámos, mas não só. Mas não só. Interessantíssimo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados do Pentateuco, contêm, e foram escritos por um homem fantástico, um grande líder, um grande homem de Deus, de nome, ajuda-me, Lia, Moisés, de nome Moisés, onde ele, deixando-se imbuir pelo Espírito do Senhor, escreveu orientações para o povo, sem dúvida, daquela época. Mas foi só para o povo daquela época, irmão Valdecir? Não! Então para quem mais, irmão? Para nós hoje. Estamos ou não estamos num rumo de caminhada, Dani? Estamos para uma pátria. Que pátria? Que pátria? A pátria celestial, a Nova Jerusalém. Estamos numa caminhada também. Também precisamos de orientações. E se precisamos? Muito bem. Meus queridos, a lei como professor. Ou seja, há uma série de orientações que o Senhor deu, que o Senhor dá, para que nós leiamos e pronto, já li. Ok, está tudo certinho, ponto final. Muitas vezes ir à escola e ter de cumprir, engraçado, lá vem
estas noções negativas da aprendizagem, é um verdadeiro aborrecimento. Porque, provavelmente, nós em casa, como pais, ou os professores, todos juntos, não conseguimos passar à criança, ao jovem, a noção da importância da aprendizagem. De como, quanto mais nós temos informação, quanto mais nós aprendemos, mais livres nós podemos ser. E então, reparem que a lição... peço desculpa, desmaiar os meus papéis. A lição desta semana tocou em todos os pontos de que, Beatriz, é importante nós aprendermos, mas aprendermos com os manuais certos, nos manuais corretos. Chega-nos ter os manuais corretos, queridos? Diga, meu querido. Ajuda muito. O que é preciso mais, meu querido pastor? O que é preciso mais além dos manuais certos? Interiorizar. Portanto, eu ler, procurar aprender, mas às vezes não vos acontece. Meu amor, diz-me lá, partilha comigo. Às vezes tu lês livros na Palavra de Deus, textos na Palavra de Deus e percebes logo? Não. Às vezes é difícil, então se vamos ao nosso amigo Paulo, eu brinco lá em casa, eles já sabem, primeiro querer abraçar é o meu Jesus, mas vou querer ter uma conversa grande com o Paulo. Ali sentadinhos os dois, umas dúvidas grandes, umas dúvidas profundas que eu tenho em relação a algumas coisas que ele escreveu. Ok, então nós precisamos de quê? Do que é que nós precisamos, além de ter o manual certo, de nos dispormos a aprender? Irmão Mesquita, o que é que precisamos de mais? Eu penso que seria importante que a gente tivesse seria importante que nós tivéssemos fé, comunicação com o Pai, e para que a gente possa aprender algo que seria inalcançável para o ser humano. É importante. Porque o que está na palavra de Deus é algo que o homem não consegue alcançar. É importante termos fé, comunicação com o Pai. Olha, por exemplo, no ensino da matemática, estou a ver aqui, minha querida, acontece muitas vezes ser necessário, além do professor na escola, haver o quê? Um explicador, alguém que ajude, não é casa, alguém que ajude diz, meu amor, diz alto, a orientar o estudo. E mesmo, não sei como é que foi convosco no estudo da lição desta semana, mas como não tinham a responsabilidade de estar aqui à frente, se calhar não sentiram algum comichão no estômago. E precisar, Senhor, orienta-me, mas o Senhor está onde? Onde é que está o Senhor? Onde é que está o nosso Deus? Onde está? Como? Em todo o lugar. Ele está aqui, através de quem? Do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é indispensável nesta caminhada para percebermos o conteúdo da lei, no seu geral, não só dos 10 preceitos, mas todas as orientações. E o que é fantástico, querida, é que Deus preocupa-se com a nossa vida física, com a nossa vida emocional, com a nossa vida relacional, com a nossa vida social, com a nossa vida espiritual. Todos os itens da nossa vida estão cobertos pelo seu interesse e existem orientações na palavra do Senhor. Isso é fantástico. O limite pomos nós, somos nós que pomos o limite através do deficiente estudo da palavra, do não nos deixarmos orientar pelo Espírito do Senhor. E qual é, em resumo, o grande espírito da lei na sua generalidade? Se tivéssemos de a resumir numa palavra, como é que resumiríamos? Amor. Porquê? Por favor, o microfone ao nosso querido, porque a venda dificulta, o meu ouvido já é mau. E com a venda, então, ainda é pior.
e para os nossos queridos em casa poderem ouvir. Guida, desculpe, eu não sei se vou desmantelar um pouquinho a sua linha de pensamento, mas só recuar um pouco para depois continuar. Põe o micro mais próximo da boca, querida. A ideia que está presente na Bíblia em relação ao conceito da lei não é uma lei negativa ou restritiva. Muito bem. O espírito da lei é basicamente este: é a expressão da exceção para que fique patenteada qual é, diríamos assim, a liberdade que o ser humano tem. Muito bem. E vou, diríamos assim, dar um exemplo muito simples. Deus poderia ter dito a Adão e Eva, de uma forma positiva, ou seja, de uma forma otimista: vocês podem comer da macieira, da pereira, da bananeira, da naspereira, tal. Citar todos os milhares de espécies de árvores que provavelmente existiam no Jardim do Éden e depois, por fim, dizer: mas não comerão desta. Porque Deus é pragmático, Ele disse, deixou implícito que todas as milhares de árvores de fruto que existiam no Jardim do Éden eram comestíveis, portanto, eles tinham a liberdade de milhares de opções, imaginamos nós, mas havia uma que era apenas uma exclusão. Ou seja, aquela exclusão não fazia com que Adão e Eva devessem ou tivessem a legitimidade para se sentirem privados da sua liberdade e tolhidos na sua capacidade de escolha. Porque eles não tinham apenas duas opções, entre comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e comer do fruto das outras árvores. Não, eles tinham milhares de opções boas, positivas e legítimas. Em relação à lei, depois no período pós-queda, o espírito permanece exatamente o mesmo. Quando nós olhamos para todos as leis, estatutos e mandamentos, nós vamos perceber exatamente a mesma coisa. Deus preocupa-se em explicar ou em identificar as exclusões e depois todos os outros elementos são legítimos, são possíveis. Ora, é verdade que nós não temos a certeza que todos os judeus e todos os hebreus, israelitas, tivessem esta noção otimista da lei. Contudo, a grande realidade é que ela está presente na Bíblia e quando nós olhamos para ela, percebemos que Deus deixa livre todo um conjunto de possibilidades e apenas identifica aquilo que não é bom. Porquê? Porque partimos do princípio que Deus, como Pai amoroso e bondoso, deseja aos seus filhos o seu melhor e por isso identifica aquilo que é perigoso, deixando-os livres para viver toda a outra realidade. É por esta razão que nós vamos encontrar, de fato, a base da lei de Deus, nomeadamente os 10 mandamentos, sendo resumidos em dois conceitos muito simplistas, que são o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, a lei aponta-nos sempre em relação, chamando-nos a atenção, por um lado, qual é a nossa situação, como é que eu me encontro, porque temos muitas vezes dificuldade em fazer um autorretrato, ter uma noção de como nos encontramos, mas aponta para o nosso Deus, para o nosso Criador, é a revelação do seu caráter, toda a lei, toda a legislação. A lei não salva, foi outro dos pontos que nós recordámos esta semana. Não nos basta seguir a lei, não. Quem é que nos salva? Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas é um manual de vida que nos leva à liberdade, à libertação. Porque se o Senhor Jesus morreu em uma morte de cruz para me tapar das minhas nódoas, dos meus problemas, quando eu os levo a Ele e me arrependo, então isso é uma noção de liberdade, de libertação fantástica. O verso áureo desta semana é um verso maravilhoso. E eu desafio-vos a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 6, e a lermos a sua palavra um bocadinho, porque nos faz bem e ajuda-nos a compreender melhor. E vamos começar no versículo 1, Deuteronômio 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para nós, na terra onde vivemos hoje. Para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, o filho do teu filho, ou seja, os meus netos, para que os teus dias da tua vida sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, ouve, pois, ó Igreja,
de Setúbal, atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. Já lá vamos à prosperidade. Ouve, ó Igreja de Setúbal, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, aqui vem o verso áureo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te, levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Ok, uma dedicação completa, uma dedicação profunda, que nos leva a aprendermos deste maravilhoso. Seja bem-vinda, minha querida irmã Fabiana. Este amor maravilhoso do nosso Deus, que nós aprendemos e que temos a obrigação de o transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, àqueles que vivem à nossa volta, para que a sua vida seja uma vida com melhor qualidade, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de problemas tremendos e difíceis. Mas o facto de termos, minha querida Elsa, a palavra do Senhor, onde podemos ir buscar orientações, e nessas orientações nós percebemos que está por trás um Deus fantástico, que arranjou um meio de resgate, um meio de resolver as nossas quedas, a nossa inclinação para aquilo que não está bem. É algo de libertador e de maravilhoso. Amar e temer a Deus. O amar, tudo bem. Agora, o temer já causa aqui alguma comichão. O que é que quer dizer este temer a Deus? Do estudo que fizeram da lição desta semana, o que é que entenderam deste temer? Que medo. É isso? Ok, não é? Esse temor não é ter medo de Deus. Sim, senhor. Mas sim, se eu sigo a lei e se eu amo a Deus de todo o meu coração, Ok. toda vez que eu me desviar por um caminho que a gente, pela prática do contato próximo com Deus e a conversa com Deus, a nossa proximidade com Ele, nós temos dentro de nós a certeza de que nós estamos a desviar o caminho para algo que Ele não gostaria que nós fizéssemos. Nós então nos prostramos e falamos, não posso seguir aqui, porque eu te reverencio, eu tenho tu como minha referência, tu és minha referência, és o meu caminho. Então, seria uma ideia mais de reverenciar a Deus, esse temor, o respeito, do que você ter medo de alguma coisa, naquela ideia que a gente aprendia lá quando era criança, do Deus que castiga. Deus te castiga. Não, Deus não me castiga. Muito bem, meu irmão. Respeito, reverência, aceitação de que aquilo... Aqui à frente, Manelinha, o nosso pastor. Respeito, aceitação profunda de que é um ser cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de amor para connosco. E este temor ao Senhor leva-nos a estar cada vez mais próximos dele, recebendo a sua graça. Faz favor, meu querido. Há um bom texto na Bíblia que apresenta uma definição excelente do que é temer. Estamos em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Muito bem. Quando Salomão, na conclusão do seu livro de sabedoria, ele diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Okay. Há aqui um aspecto interessante. Quando a expressão e, portanto, o artigo aqui não é um artigo de ligação para acrescentar uma nova ideia, mas sim para reforçar a primeira ideia. Temer a Deus, na verdade, equivale a guardar os seus mandamentos. E há um aspecto muito interessante que nós percebemos que se a obediência, aliás, se os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus, quando nós, através da formação que se exerce, a formação contínua, que se exerce na obediência aos mandamentos, nós estamos a formatar, a ajustar o nosso caráter à semelhança do caráter de Deus. Portanto, temer não tem necessariamente a ver com
o ter medo, como dizia o Luís Mesquita, mas tem que ver com o formatar, com o ajustar, com o amoldar do caráter humano, exatamente aos parâmetros do caráter divino também. Muito bem, muito obrigada, muito obrigada. Amar a Deus, o temer a Deus, leva-nos então num processo de libertação, num processo de reconhecimento das nossas limitações e o querer aprender cada vez mais dele, viver com ele, estar lado a lado com ele. Muito bem, o próprio significado da palavra Tora ligado a todas estas leis, todas essas orientações que podemos ler, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, quer dizer, na própria essência, diz instrução, orientação, educação, caminho. Portanto, a lei, lá está, as leis não nos salvam e a lei não nos salva, mas dá-nos, ensina-nos o caminho, é um manual para a nossa vida. Um manual. Quantas vezes, meu querido amigo, não sei se te acontece a ti, mas a mim acontece-me. E agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu saio desta? Nunca te aconteceu, querido? Algumas vezes. Como é que eu resolvo esta situação? Como é que eu resolvo este problema, Beto? O Beto hoje de manhã dizia-me assim, estamos aqui com alguma dificuldade e não sei o quê. Como é que saímos desta? E isto são coisas muito de responsabilidade, mas há aquelas da vida, aquelas decisões de vida que temos de tomar, que são verdadeiramente, que nos deixam perplexos. Mas no Senhor nós podemos encontrar essa solução. E Moisés, vendo o povo à sua frente, sabendo que eles iam entrar na terra prometida e sabendo através da elucidação que Deus lhes deu, e lemos isso em Deuteronômio no capítulo 31, muito bem, sabendo tudo isso, ele disse, Senhor, como vai ser esta situação? Como vamos conseguir ultrapassar? E ainda por cima o Senhor disse a Moisés, olha, eles vão entrar, o povo vai entrar na terra prometida, mas vai fazer asneira, da grossa. Vai deixar de me amar e vai seguir outros deuses. Uau, que coisa terrível. E mesmo assim o Senhor fez um pacto, fez uma aliança com aquele povo que ele amava e que ele queria resgatar. Foram dadas orientações a Moisés e Moisés as passou ao povo. De uma forma, e Deus é fantástico, Deus dá as orientações, dá as leis, e o Senhor repete, dá e repete, e volta a repetir e torna a repetir. Quem é professor, e temos aqui uma a nossa querida no nosso meio, é preciso repetir, não é? É preciso repetir. Todos nós necessitamos de repetição para assimilar. Há pessoas que são mais hábeis, mais ágeis nisso, outras são mais lerdas, têm mais dificuldade. Eu estou no grupo das lerdas. Tem de haver uma repetição e uma compreensão, muitas vezes visual, no meu caso, visual, para que assimile aquilo que é bom, o que é mau é rápido. A nossa tendência difícil e humana. E então o Senhor foi fantástico, através de Moisés, através dos profetas. Ele foi repetindo e vai repetindo hoje, e nós vamos ouvindo para ver se conseguimos assimilar. A preocupação do Senhor em pôr as suas orientações em lugares visíveis, ele instruiu os levitas, ele instruiu os sacerdotes. Nas sinagogas, sábado após sábado, lia-se um excerto, e lê-se ainda hoje, um excerto da Tora. Pois bem, o Senhor deu orientações de 7 em 7 anos. Quando havia aquele ano fantástico, que ultrapassa a nossa compreensão hoje em dia, o ano da libertação, o ano em que as dívidas eram saldadas, o ano da remissão, nesse ano era lido toda a Tora. Para quê? Para que os seres humanos tivessem a percepção daquilo e a preocupação que eu achei fantástica em Deuteronômio 31, a preocupação que Deus teve também com as crianças, com os jovenzinhos, para que eles tivessem acesso à verdadeira essência e compreensão das suas orientações. Ellen White diz, se eu conseguir encontrar nos meus papéis, que já caíram ao chão e já estão virados do avesso,
mas se eu conseguir encontrar, muito engraçado, algo que nós não nos admira, que nós conhecemos, mas lá está, precisamos de ouvir para assimilar. Ellen White escreveu: permitir que as crianças se criem sem ter conhecimento da palavra constitui loucura. E a educação, que é o centro do estudo durante estes 3 meses, a educação cristã, a educação adventista do 7º dia, baseada naquilo que diz a palavra de Deus, é uma educação que deve levar a mais do que aprender beabá, mas a aprender acerca de Deus, acerca do seu amor, do manual de orientação, para que cada ser humano desde criança tenha a capacidade de se disciplinar e de saber analisar os factos da vida e de saber tomar decisões adequadas que os levem para um bom caminho. E escreveu ainda: quando não se dá aos jovens a devida instrução religiosa, está a faltar um dever fundamental. Todas as crianças, todos os jovens, todos os seres humanos têm o direito a ter uma boa instrução religiosa. E os meus queridos respondem: há tanta informação, temos tanto, pois temos. Basta quer dizer, não é basta. Mas se nós cada dia estudássemos a lição da escola sabatina, não só estudada, não é isso, não é? Sabemos, mas estudarmos, lermos a palavra de Deus, lermos livros de pessoas que nos podem formar, como este livro, que há bocadinho vos falava de início, Para Além da Lei a Graça, do pastor Roberto Badenas, escrito de uma maneira simples, que nos ajuda a compreender, orando ao Pai do Céu, pedindo-lhe luz e iluminação, vamos ter verdadeiramente hipóteses de nos abastecermos e de podermos dar. Estou a ver ali a nossa querida Fabiana e o Valdecir, aos vossos queridos meninos. Não só por palavra, mas por vivência. E as crianças e os jovens, mais do que nunca, precisam, mais do que outros, precisam de, Manela, o nosso pastor, precisam de ver a vivência no seu lar daquilo que o Senhor faz na nossa vida e da transformação que Ele pode fazer nas nossas particularidades menos boas que todos temos. Guido, obrigado por esse tópico que apresenta, porque de facto o ler, o estudar, além de, claro, a componente experimental, que é aquela que é vivida dentro do lar, mas o ler, a vida devocional é extremamente importante. E é interessante, há pouquinho a Guida citava e muito bem, que, por exemplo, livros que são profundamente históricos, como o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, fazem parte também do conjunto literário que se chama a Torá, que é a lei. Ora, como é que histórias podem ensinar a lei? Elas ensinam-nos de uma forma extremamente didática, através de exemplos positivos e por vezes negativos, como a prática, a obediência ou transgressão dos estatutos divinos pode ter efeitos práticos muito sensíveis na vida do ser humano. E uma coisa muito interessante que nós, por vezes, temos perdido, embora exista este material disponível no acervo literário da nossa igreja, é a leitura de biografias. Desculpe. A leitura de biografias. Biografias inspiradoras de homens, mulheres, pessoas que tiveram vivências extraordinárias e que podem nos inspirar em momentos, por exemplo, de crise, como aqueles que estamos a viver hoje, por conta da pandemia e todas as suas consequências. Há um aspecto muito interessante, em termos académicos, todos nós, enfim, acabamos por ter uma certa formação à medida que vamos adquirindo uma certa maturidade. Mas a verdade é que nós aprendemos muito mais facilmente quando lemos histórias. E todos gostamos de histórias. Era importante lermos a vida de outras pessoas, não por, diríamos assim, por um mero voyeurismo, mas pelo desejo realmente de poder olhar para a vida de outras pessoas e sermos inspirados pelo seu exemplo.
pela forma como superaram os fracassos, como encontraram conforto nas experiências que Deus os permitiu passar. Por isso, Muito obrigada. era altamente desejável que nós pudéssemos ler histórias, vidas de pessoas que nos poderão Para ser aprendermos. uma referência em momentos sem como dúvida. os que estamos a Muito viver. obrigada. E dentro disso mesmo que estava a dizer o nosso pastor, é muito importante em casa, nas famílias, passar aos filhos, aos netos, a história da nossa família. A história de como é que nós ultrapassamos situações duras, difíceis. Há bocadinho, quando eu cheguei à igreja, estava sentada ali, estava só uma pessoa ou duas, e eu estava a pensar, Senhor, como é que nós vamos ultrapassar esta situação catastrófica? E estava assim num momento um bocadinho de autopiedade e de lamúria. E de repente veio-me a ideia o seguinte, meu Pai do céu, realmente perdoa-me. Esta igreja de Setúbal, estou a falar da igreja de Setúbal, há não sei quantos anos foi destruída por um tremor de terra. E nós fomos para uma salinha pequenina, pequeníssima. Nós reunimos-nos em casas, em lares, durante X tempo. E tudo passou. Tudo vai passar, meus queridos. Tudo vai passar. O todos vamos ficar bem é muito interessante. Todos vamos ficar bem um dia na pátria celestial. Aqui nesta terra, nem sempre a prosperidade, e agora estamos a entrar noutra zona polémica da nossa lição, polémica se nós, na nossa mentalidade humana. Josué 1, 7 e 8 é um texto fantástico. Não há nenhum jovem que tenha aí já a Bíblia aberta para ler. Josué 7, é 1, Josué 1, não é 1, não é 7, é 1, 7 e 8. Sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado. E depois, no fim do versículo 8, então farás prosperar o teu caminho. Serás bem sucedido. E agora eu vos pergunto, e João Batista? Como é que foi com João Batista? Que papel fantástico teve João Batista e como é que foi o fim de João Batista? Irmão Carlos, quer-me dar uma ajuda? Como é que o João Batista faleceu? Sentadinho num sofá, tranquilo, como a minha mãe teve essa bênção. Foi assim, meu querido irmão Carlos? Não? Como é que ele morreu, irmão? Não foi com todo esse conforto, não, irmã. Ele foi decapitado. Ok. Agora, há alguma coisa... Deixa estar aí já. O irmão Carlos, estamos numa lição de escola sabatina. Há alguma coisa de positivo que o irmão retirou dessa experiência de João Batista em relação ao prosperar? É esta promessa que Deus nos diz, se estivermos com Ele, se cumprirmos as suas orientações, prosperaremos. O que é que o irmão tirou da vida de João Batista? Em vários aspectos, né, de lições para nós, né? Mas eu acho que algo que ficou para mim, no meu caso, Sim. é entender que sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus na minha vida, eu não vou ter a capacidade de me manter fiel a Deus. Sem dúvida. E eu penso que João Batista, como todos os outros, nossos irmãos do passado, né? Sim. Se manteram fiéis porque tiveram a presença de Deus através do Espírito Santo. E essa Que os capacitou para que pudessem ir até o fim, né? E não negar Jesus. Ok. E essa fidelidade deles é sinal de prosperidade? Como? Essa fidelidade deles pode ser encarada como esta promessa de prosperidade? Sim. Sim. Ok. Reparem, meus queridos, João Batista, até é interessante que o texto bíblico diz-nos que Herodes, quando mandou matar João Batista, qual foi o sentimento de Herodes? Alguém se lembra de uma palavrinha que lá diz? Entristeceu-se. Houve ali qualquer coisa, qualquer abanão em Herodes.
Houve algum abanão. Portanto, João Batista deixou uma marca em Herodes. Houve ali qualquer coisa. E que marca deixou João Batista na vida de tantas pessoas? Ainda hoje as palavras de João Batista ecoam nos nossos ouvidos ou não? Ecoam, queridos. Fantástico. Foi um homem de prosperidade ou não? Foi. Foi. De bênção. A vida dele foi uma vida de bênção que ainda hoje ecoa. E Jó? E Jó? E Jó? Carlos, e Jó? O que é que tu te tiras da vida de Jó de prosperidade? A perspectiva de todas essas experiências desses homens e mulheres foi uma perspectiva para além desta terra. Ou seja, eles amavam a Deus e eles viviam não em função deste mundo, mas em função da vida eterna que vão ter. E morreram por amor a Cristo e à causa de Deus. Morreram por amor ao Senhor. Exato. E isso para nós hoje em dia, quando passamos por situações de sofrimento e de luta, é um ânimo ou não é um ânimo? É. E na sua vida mesmo, no final da sua vida de Jó, ele foi um homem próspero ou não foi? Deus deu-lhe tudo aquilo que, tudo o equivalente e mais do que aquilo que ele tinha perdido. E lá está, e o testemunho que ele deixa para a sua vida é fantástico. E Paulo? Micael, Paulo, o que é que tu retiraste da lição desta semana em relação à prosperidade da vida de Paulo? Ele diz que trabalhos, prisões, açoites, perigos, apedrejado, fadigas, vigílias, fome, sede, frio, nudez. Coitado do Paulo, ele sofreu tanto. Que prosperidade é que podemos tirar na vida dele? Certamente da visão humana é difícil ver ali algo interessante, não é? Ver ali alguma coisa de riqueza, não vemos muito disso. Mas certamente foi alguém que teve um relacionamento especial com Deus. E tu mais beneficias próximo hoje ou não do que desse nós. relacionamento pessoal Sem com Deus dúvida, que ele teve? Sem dúvida. Ok. Irmão, faz favor, está ali uma mão levantada. Irmã, dentro de uma visão hoje do mundo religioso, né, o que se prega hoje dentro do mundo religioso é a prosperidade, né? Quer dizer, Deus, no momento que tu aceita Deus ou a Jesus, quer dizer, ele passa a ter a obrigação de te enriquecer, né? Os bens materiais, né? É uma pregação muito forte hoje aí fora, né? Quer dizer, então, quando a pessoa, de uma visão humana, como o irmão acabou de dizer aqui, as coisas não vão muito bem, é porque alguma coisa não pode estar errada com a tua fé, né? Então, olhando com os olhos humanos, quer dizer, ver uma pessoa que sofre, que foi humilhado, que apanhou, que foi perseguido, quer dizer, como assim, né? Quer dizer, cadê Deus, né? Dentro dessa visão hoje da prosperidade, da riqueza, né? Então, difícil, né? E a gente sabe que o prosperar não é só a questão material, né? Ora, está. Mas É o além, muito mais né? amplo Muito nesse mais sentido. amplo, é muito mais alcance, né, do Ok. que se possa pensar. O nosso pastor, aquele irmão. Está de máscara, não consigo exatamente. Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que continuaram fiéis a Deus e prosperaram, né? No sentido terreno, prosperaram depois. E temos também pessoas que continuaram fiéis a Deus e nem por isso, na nossa visão humana, parece que não prosperaram, né? Temos um exemplo, temos vários exemplos. Temos exemplos de Estevão, se pensamos, por exemplo. Temos João Batista, temos os discípulos de Jesus, né? Mas se nós olharmos de uma forma mais profunda, poderemos ver e concluirmos que a real prosperidade este mundo não nos pode dar. Okay. Só Deus. Viram de longe as promessas, não é, irmão? Viram de longe as promessas, mas deixaram, através da sua vivência, um testemunho fantástico para nós. Nosso pastor. Em relação à prosperidade de Paulo, há uma série de aspectos muito interessantes. Paulo, ele foi julgado e condenado por Nero. No momento em que Paulo estava a caminhar para o local onde haveria de ser decapitado, a sua escolta, a escolta militar,
que o acompanhou. Provavelmente eram guardas pretorianos, ou seja, eram guardas que faziam parte da guarda pessoal do imperador. Tal era a preocupação com que o imperador tinha garantir que fosse, vamos dizer assim, inócuo aquela execução, porque Paulo era um pregador do Evangelho nato. Até dessa escolta de homens que foram escolhidos a dedo para poderem acompanhar Paulo, eles foram convertidos pelo exemplo deste homem. Fantástico. É interessante como é que alguém tinha uma vivência tão forte e tão significativa que até no momento da sua própria execução, nos minutos derradeiros, a sua influência na comunhão que tinha com Deus era profunda sobre estes homens, que eram pessoas que estavam habituadas à guerra e às maiores, enfim, barbaridades que se podiam ver. Mas a presença de Paulo fazia com que o Espírito Santo impregnasse o coração daqueles homens mesmo endurecidos. Meu querido pastor, se há momentos na nossa vida em que o nosso testemunho é super importante, são nos momentos de crise, de grande crise, de grande dor, de grande perplexidade, de grande sofrimento, porque aí é que faz a diferença de ser cristão, de amar ao Senhor e de o Senhor ter transformado e continua a transformar a nossa maneira de ser. Sem dúvida, Jesus foi o nosso grande exemplo. O nosso grande exemplo. Jesus era submisso aos seus pais, cresceu em sabedoria, em estatura, em graça, foi obediente até à morte. Portanto, seguiu as orientações do seu pai. Li alguns, já não sei aonde, não perguntem, uma coisa muito interessante, que dizia que ele aprendeu, o Senhor Jesus aprendeu a obediência, no sentido de vivenciá-la, porque ele não sabia, na sua essência, o que era a desobediência. Mas como, assumindo a natureza humana, teve de aprender a obediência. Todos nós temos uma resistência tremenda a receber orientações, a obedecer, porque todos nós temos esta tendência humana, profundamente humana, de que sabemos. Sabemos. O nosso saber é tão limitado, meus queridos, que possamos seguir o exemplo de Jesus, ver como ele, dia a dia, conversava com o seu pai, recebia orientação, lia, aprendeu com a sua mãe as orientações que estavam escritas, guardou, ele disse em João 15:10, tenho guardado os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor. Ora, aquele que diz que está nele, anda como ele andou. Compete-nos a nós, no dia-a-dia, fazer escolhas consecutivas e andar com ele. A abnegação, diz Ellen White, mesmo na lição de sexta-feira, a abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado, recebemos a mais alta cultura de cada faculdade. De uma maneira cada vez mais plena, tornamos participantes da natureza divina, somos habilitados para o céu, pois o recebemos no nosso coração. E o que é que quer dizer abnegação? O que é isto? Devemos ser abnegados. O que é isto, abnegados? Recusa espontânea do interesse, da nossa vontade, da nossa conveniência própria. É tremendamente difícil sermos abnegados. Queridos, meus queridos, penso que já devia ter falado pela cor que lá está atrás, e não é uma cor que eu seja muito adepta. E o nosso irmão Micael arranjou este método fantástico de dizer que a cor está vermelha, quer dizer que nós devemos calar-nos. Pronto. Queridos, resumidinho. O que é que nós aprendemos de importante? O que é que nós tiramos das leis, da lei, de importante para a nossa vida? Ok. Deus criou-nos, Deus morreu por nós, Deus mantém-nos, Deus deixou-nos o Espírito Santo dia a dia para nos influenciar, para nos orientar, para nos apoiar no bom caminho, dizendo-nos numa forma muito clara que é
se queremos viver com qualidade nesta vida, mesmo no meio das lutas e das preocupações tremendas que nos rodeiam, é perceber que Deus nos ama, é provar, pôr esse amor à prova, é desenvolvê-lo através de um companheirismo e, amando, aceitar a sua graça, não levarmos a vida inteira a culpabilizar-nos e a não nos perdoarmos a nós próprios, aceitarmos a sua graça e, através dessa vivência, ser, junto daqueles que estão à nossa volta, um exemplo de como é bom amar ao Senhor, amá-los também, reconhecendo que todos temos problemas, todos temos falhas, mas todos somos merecedores deste amor maravilhoso. Aprendamos, estejamos interessados cada dia a aprender mais acerca da palavra do Senhor, do seu amor e deixarmos a sua graça trabalhar no nosso coração. Um sábado de paz e feliz para todos. Muito obrigada.